Pelo sinal da Santa Cruz, livra Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos a Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei com que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos dar continuidade, então, ao segundo vídeo desse livro, Vida, Paixão e Glorificação do Cordeiro de Deus, de Ana Catarina Emech. O livro que foi inspirado o filme A Paixão de Cristo. Já se inscreva no canal, deixe o like de vocês, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que assim outras pessoas tenham acesso a essas maravilhas que é esse canal de evangelização. Família, amigos, infância e mocidade de Jesus. Nosso divino Salvador, como plenitude e consumação dos tempos. A Escritura Sagrada diz: quando veio a plenitude dos tempos, enviou Deus o seu Filho nascido de uma mulher, sujeito à lei, em fim de remir os que estavam debaixo da lei, para que recebêssemos a adoção dos filhos. Essas palavras nos ensinam que com a vinda do Redentor a este mundo, começou uma era nova, a qual a Escritura Sagrada chama de plenitude e consumação de todos os tempos. A era de Jesus Cristo foi a plenitude dos tempos, porque nele se cumpriram todas as predições dos profetas. Foi também porque em Jesus Cristo começou a última e perfeita era. Quantos períodos já tinham passado antes do começo desta última e mais sublime era, quando que nos ensinam a ciência, tanto as profanas como as sagradas, já que havia procedido muitos e em parte longo espaço de tempo. Assim, era sideral em que foram criados por Deus os astros como os respectivos momentos e desenvolvimento. Depois a era litúrgica, em que a Terra até então, uma massa sanguínea, uma fusão começou a formar-se em si uma crista firme, mais e mais espessa. Depois era orgânica, em que Deus ornou e encheu a terra de plantas, animais, e afinal, a era histórica, que teve princípios com a criação dos primeiros homens. Mas esta última teve ainda diversos períodos, pois o princípio ficava os homens sob o império da lei natural, que Deus lhe gravou nas letras indelíveis da consciência. Com ela todos os homens conhecem o que devem fazer ou deixar de fazer, e por isso Deus exige a observação desta lei de todos os homens, mesmo dos pagãos que se conhecem. Mas Deus não se contentou com isso e quis entrar em relação com os homens pela graça de conduzir aquele que lhe obedecem a uma união mais íntima contigo. Da família altamente privilegiada do Senhor. O evangelista São Mateus começou a genealogia do Divino Salvador segundo a sua humanidade, mas as seguintes palavras: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, reduz assim a linhagem do Senhor a Abraão, o seu pai, do povo de Israel. Jesus desceu dele por Judá e Davi. Era, portanto, da tribo de Judá e da família real de Davi. Catarina Emech narra a seguinte visão. Vi a linhagem do Messias dividir-se em Davi em 2 ramos. À direita passou a linha através de Salomão, acabando em Jacó, pois a José, esposo de Maria. Essa linha corria em direção mais alta. Partia do general da boca e era inteiramente branca, sem cores. As pessoas ao lado da linha eram todas mais altas e que da linha oposta. Todas seguravam na mão uma haste de flor, do tamanho de um braço, com as folhas semelhantes a palmeiras,
que se depunharam em volta do ramo. Na ponta da haste havia uma flor companada, branca, com 5 estames amarelo, que espalhavam um pó fino. 3 membros dessa linha, antes do meio contato de cima, estavam alinhados, energizados e enriquecidos de flores. Santa Ana desceu pelo pai da tribo de Levi, pela mãe de Benjamim. Vi alguns dos seus avós carregarem a arca da aliança, muito piedosos e devotos, e notei que receberam nesta ocasião raios de mistério, os quais lhe referiam a descendência. Ana e Maria. Vi também muitos sacerdotes frequentarem a casa paterna de Ana, como também a de Joaquim. Daí o parentesco com Israel e Zacarias. No ramo de Salomão havia diversas lacunas. Os frutos estavam mais separados, mas a figura eram maiores e mais espirituais. As 2 linhas tocavam-lhe várias vezes, ou 4 membros, talvez antes Eli, se cruzaram e acabaram afinal em cima, com a Santíssima Virgem Maria. Creio que nesses cruzamentos eu já vi principar o sangue da Santíssima Virgem. Os membros eliminados significam provavelmente ascendente pecaminoso do Salvador. Ascendentes pecaminosos do Salvador. Se bem que ele mesmo seja o santo dos santos. E também tenha por mãe uma Virgem Imaculada, e por pai nutríssimo São José. Houve, todavia, pecadores e pecadoras entre os seus antepassados. Por exemplo, o rei Salomão, Asa, Jorã, Achaz e outros mais. Jesus assim o permitiu para manifestar a sua misericórdia e o seu amor para com os pecadores, e também a intenção que tinha de fazer participar da redenção os gentios e conduzi-los à eterna bem-aventurança. Segundo a narração de Ana Catarina e Meck, eram os avós de Maria Santíssima, piedosos israelitas, que estavam em íntima relação com os essênios, os quais formavam uma espécie de ordem religiosa. Vi os avós da Santíssima Virgem, conta Ana Catarina, gente extraordinária, piedosa e simples, que alimentavam secretamente o vivo desejo da vinda do Messias prometido. Vi-os levar uma vida mortificada. Os casados muitas vezes fizeram a promessa de mútua consciência durante certo tempo. Eram tão piedosos, tão cheios de amor a Deus, que os vi frequentemente sozinhos no campo deserto, de dia e também de noite, clamando por Deus por um desejo tão veemente que arrancava as vestes do peito para deixar que Deus entrasse pelos raios de sol, ou como para saciar com as tribos da lua e as estrelas da sede, que os devorava no cumprimento da promissão. Segundo Ana Catarina, chamava-se Emurum, o avô de Santa Ana, e teve do matrimônio com Estalanus 3 filhas, uma das quais, Isméria, foi mais tarde mãe da Santa Ana. Ana tinha uma irmã mais velha, chamada Sobe, e uma mais moça com o nome de Marta, e uma terceira que era casada com um pastor. O pai de Ana, de nome Eliude, era da tribo de Levi, ao passo que a mãe pertencia à tribo de Benjamim. Ana nasceu em Belém, mas os pais foram depois viver em Serofis, perto de Nazaré. Após a morte de Esmíria, Eliude morava no vale de Zabulon. Ali se encontravam Ana e Joaquim e travaram conhecimento. O pai de Joaquim, Martãs, era o segundo irmão de Jacó, pai de São José. Joaquim, cujo nome legítimo era Eli, e José era descendente pelo lado paterno da estipe real de Davi. Joaquim e Ana, depois de casado,
levaram uma vida piedosa e benfazeja, primeiro em casa do pai Elius, depois em Nazaré. A filha mais velha recebeu o nome de Maria Eli. Conheceram, porém, que esta não era filha da promissão. Ana e Joaquim rezavam muitas vezes com grande devoção e davam muitas esmolas. Assim viveram 19 anos depois do nascimento da primeira filha, em contínuo desejo da filha prometida, em crescente tristeza. Além disso, ainda eram insultados pelos povos. Quando um dia Joaquim foi oferecer um sacrifício no templo, recusou o sacerdote, repreendendo-o por sua esterilidade. Joaquim, muito abatido, não voltou a Nazaré, mas viveu 5 semanas escondido com o rebanho ao pé da montanha de Hermon. Lembrando, gente, que não sei se vocês sabem, que os pais de Nossa Senhora, São Joaquim e Santa Ana, e Joaquim era estéril e não podia ter filhos. Então ele era muito humilhado, né, pelos pastores, pelas pessoas da época, por familiares, por ser estéril. E ele e Santa Ana rezavam continuamente, esperando a filha prometida que Deus havia prometido, que é Maria Santíssima. Com isso aumentou ainda a tristeza de Ana, que chorou e rezou muito. Um dia, quando rezava com grande aflição, eis que lhe apareceu um anjo, anunciando-lhe que Deus lhe ouvia a oração. Mandou-a ir a Jerusalém, onde se encontraria com Joaquim à porta áurea. Na noite seguinte, lhe apareceu de novo um anjo, dizendo-lhe: conceberia uma filha santa. E escreveu o nome de Maria na parede. Meu Deus, que lindo! Então essas histórias, gente, a gente vai encontrar nesse livro. Tudo, passo a passo, desde a gestação de Maria Santíssima. Então coisas que a gente nunca viu, a gente nunca leu em lugar algum, estão escritas nesse livro. Joaquim teve também a aparição de um anjo. Foi por isso ao templo, ofereceu um sacrifício e recebeu nessa ocasião a bênção da promissão ou santo da Arca da Aliança. Ana e Joaquim encontraram-se na porta áurea, transbordando de alegria e felicidade. Ali, diz Catarina Hermeck, lhe veio aquela abundância da divina graça, pela qual Maria recebeu a existência somente pela santa obediência e pelo puro amor de Deus, sem qualquer impureza dos pais. Deste modo, após muitos anos de oração fervorosa, alcançou esse santo casal, Joaquim e Ana, aquela pureza e santidade que os tornou aptos para receber sem o fermento da concupiscência a Santa Filha, que foi escolhida por Deus para ser a mãe do Redentor. Então aqui termina, gente, nesse vídeo. Depois a gente vai dar continuidade nos próximos. Como que foi, então, a concepção de Nossa Senhora pelos seus santos pais, Ana e São Joaquim. O próximo vídeo eu vou falar, então, dos discípulos do Senhor e as outras pessoas da Bíblia, como narra que Ana Catalina Hermeck, Santa Ana Catalina, Hermeck, para nós, nesse livro que é uma obra divina do céu, que é a vida, paixão e glorificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não deixem de acionar o sininho para que vocês não percam os próximos vídeos. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.